Meu nome é Rafael Leite, sou professor de filosofia, também, embora minha formação seja em história. E eu estou dando continuidade, pessoal, a mais um vídeo falando sobre o pensamento de Immanuel Kant. Na primeira videoaula que gravamos, pessoal, eu não me lembro agora se postei nesse canal ou se foi no canal da Escola Estelita Timóteo. Nós estivemos falando um pouco sobre a influência de Hume, David Hume, que é um filósofo iluminista também, sobre a maneira de pensar de Immanuel Kant. E como é que ele, de certa forma, passou a analisar o pensamento empirista como uma maneira mais correta de, de identificar elementos de mudança. Por exemplo, quando se analisava também, por exemplo, a metafísica, ele vai preferir o empirismo ao metafísico. Então a gente vai ver como foi a gente viu como foi essa construção. Nessa segunda videoaula, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre razão, autonomia e liberdade, ainda partindo dos princípios do pensamento desse filósofo iluminista, ok? Para Kant, é importante notarmos que para Kant, a razão ela dotava os seres humanos de livre-arbítrio, ou seja, ela era a grande reguladora, vamos dizer, das ações humanas. Era ela quem definia se os seres humanos poderiam ou não fazer ou tomar determinadas posturas ao longo da vida deles. Porém, essa razão que de certa forma regulava a maneira de agir das sociedades humanas, ela também é quem apontava para o ser humano as regras e leis que eles deveriam seguir. Ou seja, era a razão que, de certa forma, fazia com que as pessoas pensassem em regras de convivência e pensassem em leis universais que tivessem valia para todos. A gente vai ver algumas leis universais mais à frente, pessoal, que, de certa forma, independente da cultura que você viva, independente, vamos dizer, da religião que você siga ou não siga religião, de certa forma viraram meio que regras para toda a humanidade, ok? O homem também, agora que é assim, Kant apontava que existiam leis e regras que eram dotadas pela razão, que existia uma regulação que a razão criava. Porém, ao mesmo tempo que ele dizia que essa regulação existia, ele também dizia que muitas vezes o ser humano deixava a razão um pouco de lado e passava a se guiar a partir de critérios como sentimentos, emoções ou impulsos, que são coisas que de certa forma são analisadas pelas pessoas como coisas que fogem à razão. Existe até uma influenciadora digital, uma apresentadora da CNN chamada Gabriela Priori, né? Que ela diz, olha, vamos analisar os fatos. A partir de agora, menos emoção e mais razão. Só que nem sempre a gente segue esse sentido. Na verdade, às vezes o sentimento, as emoções e os impulsos tomam conta desse sentido. É, é, Se vocês pesquisarem aí na internet, por exemplo, vocês vão ver um caso, por exemplo, de uma mãe. Estava tendo uma correnteza forte e o que é que acontece? O seu menino, uma criança, cai dentro da correnteza. Ela não sabia nadar, ela não sabia uma maneira de salvar o menino. Mas na hora, ela não pensou nessa circunstância, ela simplesmente se jogou dentro da correnteza para assim salvar o seu filho. Ou seja, naquele momento ela não se guiou pela razão, e sim pelo sentimento, pela emoção que ela sentia pelo seu filho. É, Quando Emmanuel Kant aponta esse lado, pessoal, do sentimento, da emoção e do impulso, ele diz, olha, pessoal, é justamente isso que muitas vezes mobiliza as pessoas. Se você for observar, existem uma série de leis, de regras, que já estão aí definidas. Mas isso não quer dizer que as pessoas devam segui-las cegamente. Na verdade,
elas devem ver se de fato aquela lei ou aquela regra estabelecida, ela de fato atende às necessidades das pessoas que estão vivendo sobre elas. É aqui, por exemplo, quando a gente entra, vamos dizer, no questionamento da lei. Existem pessoas que têm a infelicidade, muitas vezes, de usar esse termo. Há pessoas que olham para a questão da lei como uma questão, como uma coisa inquestionável. É claro que muitos aqui, ao ouvir eu falando isso, podem me tomar como subversivo, como uma pessoa reacionária, como uma pessoa que esteja um anarquista, que esteja querendo corromper, vamos dizer, a lei. Mas não é isso. Eu estou querendo dizer, na verdade, pessoal, que a lei ela não é passível de crítica. A lei, embora ela seja estabelecida, ela não é passível de questionamento. Exemplos disso, historicamente. Os negros nos Estados Unidos não podiam votar. E quando eu digo votar, pessoal, não estou dizendo um período muito grande, não. Até a década de 60, 70, vamos dizer, do século 20, existiam personagens como Martin Luther King, como Malcolm X, se mobilizando comunidades negras para lutarem pelo voto. É claro que Malcolm X com o seu lado mais, é, vamos dizer, mais feroz, mais destrutivo, de briga, e Martin Luther King muito mais pelo discurso, pela questão, vamos dizer, do protesto pacífico. Mas todos dois lutavam pelo mesmo objetivo, que era o que? O direito do negro votar, que aquela sociedade negava. Eles estavam errados em questionar a lei, por exemplo, do voto ser somente para uma elite branca, para os brancos. Ele estava errado, por exemplo, quando ele questionava que os brancos tinham mais direitos a determinadas coisas do que os negros, isso por conta de falta de representatividade? Não. Mas a lei dizia que ele estava errado. Mesmo assim, ele se calou, ele deixou de lutar por isso? Não. A lei dizia, por exemplo, aqui no Brasil, vamos por anos atrás, que se um homem traísse uma mulher, isso era encarado como algo comum. Se a mulher tomasse a mesma atitude, o homem poderia matar a sua companheira e não sobreviria sobre ele nada, porque isso seria considerado um crime de honra. As mulheres também não tinham direito de voto, vamos dizer, no Brasil até 1930. Da mesma forma que não tiveram votos em vários países. Existem países, por exemplo, que o voto feminino só veio ser alcançado a partir da década de 60, 70. Uma mulher andar de biquíni em uma praia, mostrar sua barriga durante uma gestação era um escândalo. E como é que essas coisas começaram a mudar? A partir do momento que essas mulheres passaram a questionar a lei que dizia que somente homens poderiam votar. Ok, pessoal? Então o que eu estou querendo dizer aqui não é que a lei é ruim de um todo. Porém, se a lei ela restringir direitos coletivos, individuais e não atender à necessidade geral, ela deve sim ser questionada. E a gente vê isso de um curso histórico. E a gente está vendo isso ocorrer, por exemplo, até agora. Não é pelo fato também de a lei existir que também quer dizer que ela seja aplicável. Às vezes a lei existe, mas a aplicação dela também é restrita. A gente está vendo, por exemplo, casos aí atualmente de pessoas protestando, vamos dizer, em relação à questão do racismo, em relação a discursos governamentais, pessoas protestando para terem direitos a também participarem de determinadas comunidades, haja visto que elas foram exploradas durante séculos. Eu separei aqui algumas imagens, pessoal, para a gente analisar. Então, isso faz parte da racionalidade. Kant aponta que a razão estabelece regras, estabelece leis. Porém, ele diz que as pessoas também podem questionar essa razão, podem questionar essas leis, muitas vezes inferindo sobre elas também sentimentos, emoções e impulsos. E o que seria basicamente a razão? A razão seria uma mistura de ética e moralidade humana.
seria algo que realmente define as pessoas como livre, a vontade que se autodetermina, ok? Quando eu disse, pessoal, que eu ia trazer algumas imagens, eu trouxe duas imagens que são bastante significativas para a gente compreender essa temática. A primeira delas relacionada a Rosa Parks. Quem foi Rosa Parks? Rosa Parks foi uma negra norte-americana que ela questionou em relação ao assento do ônibus. Existia uma distribuição nos ônibus. A partir de determinadas cadeiras, por exemplo, as cadeiras da frente de cada ônibus, seriam destinadas a pessoas brancas. E as cadeiras do fundo do ônibus seriam destinadas a pessoas negras. Mas existia uma ressalva. Se todas as cadeiras das pessoas brancas estivessem ocupadas, os negros que estivessem sentados, eles deveriam se levantar e dar o seu assento a pessoas brancas, ficando assim em pé dentro do ônibus. Isso ocorreu com Rosa Parks. Todas as cadeiras das pessoas brancas estavam ocupadas e de repente chegou mais um passageiro exigindo que ela se levantasse. E ela, como uma cidadã, ela olha para essa questão e diz: eu não vou me levantar. Da mesma forma que você tem direito de estar sentada, eu tenho o direito de me sentar também. Isso foi um fuzuê, pessoal. Por quê? Porque prenderam Rosa Parks e levaram ela para a cadeia. Só que aí a comunidade negra da época, ela começa a se mobilizar e passam a recusar o fato de andar em ônibus. Isso vai dar um prejuízo gigantesco, vamos dizer, às comunidades de ônibus. Haja vista que a maioria dos trabalhadores assalariados, das pessoas que de fato trabalhavam no pesado, eram pessoas negras, que agora estavam chegando atrasadas nos seus trabalhos, porque estavam indo de pé, de bicicleta, de outros meios, mas não de ônibus. Então, aí começa, vamos dizer, toda aquela luta. Rosa Parks, ela vai também influenciar Martin Luther King e tal, vai começar toda aquela dinâmica de contestamentos. Na verdade, os Estados Unidos é um país bastante racista, em relação à questão de latino-americanos, em relação a negros. E que assim, pessoal, hora em outra a gente vê que existe um momento de tensão. Por exemplo, agora recentemente mataram um policial, né? Prendeu um cara chamado. Autuou, né? Um cara chamado George Floyd. O cara tentou passar uma nota falsa de $100 e o policial mobilizou ele, colocando o seu joelho sobre o pescoço do indivíduo, desse cara chamado George Floyd. E o que é que acontece? Ele permaneceu com o seu joelho no pescoço do rapaz durante 8 minutos. E mesmo diante de súplicas, dizendo que estava sem conseguir respirar, o policial ignorou. E quando perceberam, aquele negro já estava morto. Isso desencadeou toda uma série de eventos dos Estados Unidos que ainda estão desenrolando. Delegacias foram tocadas fogo, pessoas foram às ruas, brigaram com autoridades e está, como diriam muitos, um Deus nos acuda. Outro ponto de tensão, pessoal, que vale a pena analisarmos é para os refugiados. Se a gente for pegar, por exemplo, o século XIX, final do século XIX, e todo o século XX, a gente vai ver que a Europa, ela explorou, vamos dizer, o continente americano, não, o continente africano, a partir do neocolonialismo. Inclusive, muitos dos países africanos só conseguiram se tornar independentes a partir, vamos dizer, da Guerra Fria, a partir da influência, por exemplo, de financiamento soviético e tal. E o que é que acontece? Boa parte das tensões que existem dentro do continente africano são reflexos do neocolonialismo. Inclusive, por exemplo, a questão do radicalismo islâmico, o fato de não aceitarem a ocidentalização da região. Então, existe um ponto de tensão. E o que é que acontece? As pessoas de lá,
do continente africano, ou então do Oriente Médio ali próximo, elas estão fugindo para não morrerem. Estão procurando o quê? Refúgio dentro dos países europeus. Porém, boa parte dos países europeus não permitem que essas pessoas permaneçam e estão extraditando elas. Então, existe uma série de protestos que, de certa forma, são válidos, até porque se eles estão nesse momento extremamente conturbado, isso é reflexo, vamos dizer, de toda uma estrutura de dominação que foi perpetuada ao longo de mais um século. Na verdade, os europeus quiseram bônus, mas não querem o ônus da história. Então, existe também esse questionamento aí em relação a isso, pessoal. É claro que essas temáticas, pessoal, eu vou procurar aprofundar um pouco mais, vamos dizer, lá no Instagram, vou fazer algumas postagens essa semana, para que a gente possa refletir sobre esse momento atual, vamos dizer, sobre essas temáticas, beleza? Para a gente encerrarmos aqui, pessoal, eu preparei outro slide. O foco é a razão humana, a consciência e não os fatores externos a ela, tais como: quando Kant fala que a razão é o princípio que rege, ele está querendo dizer o seguinte, pessoal: olha, não é o ser divino, vamos supor Deus, que define o que o ser humano vai fazer, um bem supremo, ou a vontade da maioria, mas sim a razão. Se a razão humana ela disser que tal princípio, mesmo que um determinado livro religioso aponte o contrário, o homem deve dar primazia à razão. E é interessante que Kant era religioso, viu, pessoal? Na verdade, Kant ele era de uma vertente calvinista, era protestante, e mesmo assim ele vai questionar que existem várias difusões, vamos dizer, dentro da religião, que são questionáveis, e que a razão deve tomar a primazia nesse sentido. Quando eu vi aqui, por exemplo, esse ponto, vamos dizer, pessoal, da vontade da maioria, eu achei extremamente interessante. Por exemplo, a gente vê isso, por exemplo, no Brasil. Governantes dizerem que representam a maioria da população, quando na verdade possuem 30% de popularidade, né, e foram eleitos com 39% dos votos totais da nação como um todo, ou seja, 61% não quiseram votar. E mesmo assim, quando eles falam em nome da maioria. Isso geralmente, pessoal, é um costume autoritário, viu, pessoal? Na verdade, esse costume não é restrito somente ao Brasil. Existem várias pessoas falando em nome da maioria sem ser. Então, as pessoas não devem achar esses discursos prontos e acabados como um referencial dogmático, como uma verdade absoluta. Mas elas devem também analisar, a partir da razão, propor critérios para definir se de fato aceitam esse discurso ou não, ok? Beleza? Desde já agradeço a atenção de todos vocês e desejo a todos vocês bons estudos. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo.